E aí, tudo beleza? A gente está começando mais uma edição do Câmara em Pauta, agora no segundo semestre de 2017. A Câmara voltando do recesso também com as sessões que você já está acostumado a ver aqui ao vivo, né? E a programação voltando também ao seu normal. Voltando então com a gravação do Câmara em Pauta. E logo de cara a gente vai falar de um tema bastante bacana, um tema que rende bastante discussão, rende bastante imagem. Mas hoje não chega a ser um tema polêmico, não chega a ser um tema para debate, mas sim um tema informativo, para te deixar ciente do que acontece aqui em Guarulhos. A gente está falando da festa em louvor a Nossa Senhora de Bom Sucesso, que tem os trabalhos abertos nesta segunda-feira, dia 7, com a festa da Carpição. O nome pode ser engraçado, pode ser estranho, mas daqui a pouco a gente vai entender porque que tem esse nome aqui. E hoje aqui no programa, para falar com a gente sobre esse tema, três feras, três experts no tema. Infelizmente, nosso tempo vai ser muito curto para o pessoal falar, vai ser pouco para o tanto de conhecimento que eles têm. E a gente vai apresentar agora para você quem são. Hoje está aqui, a gente tem a honra de receber o padre Antônio Carlos Friso, que é doutor em Teologia Bíblica e, para sua consciência aí, foi pároco da Igreja de Bom Sucesso entre 1979 e 1987. Portanto, ele pegou lá a tradição mesmo de anos atrás. Depois foi de 2002 a 2004 de novo, mas pegou aquela tradição antiga. Padre, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Seja bem-vindo. Grato, é um prazer estar aqui do lado desses dois grandes amigos que a gente vai somando. E amizades que nós nos conhecemos há 15 anos, e depois agora veio o Edson, sempre em torno da Festa de Bom Sucesso. Então, são amigos assim, amizades abençoadas. Também com a gente aqui o presidente do Instituto Marungo de Cultura, o Edson Fontes. Tá caipira, gostoso, você vai ouvir aí. Edson, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Eu que agradeço também, muito grato por participar de um programa em torno desse tema, como já disse o padre, que inclusive aqui na formação da gente tem como viés a própria Festa de Bom Sucesso, as nossas relações. Com certeza. Muito obrigado. Valeu, tamo junto aí para fazer o programa da melhor maneira possível. E também com a gente o historiador Maurício Pinheiro, já esteve aqui para falar sobre o Dia do Índio, se eu não me engano, né, Maurício? Uhum. E hoje está aqui para falar da festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso. O Maurício tem uma tese que publicou aqui pelo Unesp, depois eu mostro a capinha para você, uma tese de mais de 120 páginas só acerca da festa de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Maurício, bem-vindo à Câmara em Pauta mais uma vez. Eu que agradeço e, de novo, é um tema bem oportuno, porque eu fui para a festa inicialmente como pesquisador e acabei virando um grande fã da Festa de Bom Sucesso. Eu acho que é um espaço extremamente importante para a cidade, mas ele é um espaço que, para a ideia metropolitana de Guarulhos, ele é um espaço em comum. Eu entendo como espaço de resistência. Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui. É a tal da festa profana, né? Aí a gente vai colocar o padre no meio e falar que a igreja veio se meter aí e ordenar a festa. Para você que não está entendendo nada do que a gente está falando, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai exibir a reportagem que já foi ao ar no Jornal da Câmara, mostrando um pouquinho, fazendo um breve resuminho do que é a festa da Carpição e Nossa Senhora de Bom Sucesso, para aí então a gente aprofundar aqui, entrar nos detalhes históricos, entender por que a igreja se meteu ou não se meteu, e agora ela que coordena, enfim. Então, tem uma polêmica, né? Câmara em Pauta não passa sem polêmica, não é tão polêmico, mas uma polêmicazinha sempre tem. Vamos conferir a reportagem aí que já foi ao ar no Jornal da Câmara e a gente já volta para conversar com esse pessoal aqui. Nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, Guarulhos comemora mais uma festa da Carpição. A festa abre os trabalhos para a festa do final do mês, que é a festa em homenagem à Nossa Senhora de Bom Sucesso. E a festa da Carpição tem esse nome porque, segundo a tradição, as pessoas que trabalhavam aqui carpiam a terra e aí acharam a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Por isso, hoje a terra é considerada santa. Então, alguns fiéis vêm aqui nesse tanque de terra, pegam a terra, fazem pedidos e levam ela até a igreja de São Benedito, para terem as graças alcançadas. Outros levam para casa, né? Colocam numa planta, fazem a sua oração pessoal, colocam no local de sua enfermidade. E acredito piamente que fazem isso, né? Porque veem e percebem os milagres que são realizados pela intercessão de Nossa Senhora do Bom Sucesso. A tradição da festa já dura quase 3 séculos. Na primeira segunda-feira de agosto, durante a festa da Carpição, é plantado um mastro com pedidos de fiéis. O mastro representa a ligação entre o homem e Deus. Ali o povo se apegou, né? E resolveu cultuar essa santa. Foi erguida uma capela para esse culto à santa.
Depois essa capela foi aumentada, virou a igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Tanto a festa da Carpição como a cerimônia de louvor a Nossa Senhora do Bom Sucesso acontecem justamente na igreja e nos arredores. Eventos marcados pela presença de muitos romeiros. Historicamente, principalmente do entorno da região de Guarulhos, Santa Isabel, Mairiporã, Arujá. Toda a festa é marcante. Cada momento da festa, cada evento realizado, cada celebração eucarística tem sua peculiaridade. Próximo à igreja está o Centro de Cultura Popular da Carpição. O local guarda alguns objetos de romeiros e também acervos doados, como o da dupla sertaneja Tonico e Tinoco. Para ir além da festa um pouquinho, né, de agosto, a gente ter aqui nesse núcleo o tempo inteiro, o ano todo, atividades do mesmo cunho ou não, porque é um instituto de cultura não só tradicional, mas a gente busca nesse lugar desenvolver esse tipo de coisa, né? Na segunda, dia 7, a festa começa com o plantio do mastro, logo às 7h30 da manhã. Depois, o dia segue com missas em diferentes horários, às 8 e às 10h30 da manhã, às 2h30 da tarde e às 7 da noite. A programação completa você encontra no site da Prefeitura. Eu não sei se vocês reconheceram o Edson, ele estava um pouquinho mais despenteado na reportagem, mas faz parte. Vamos falar um pouquinho das tradições da festa, porque ali a gente fez um recorte, né? Um pequeno resumo, e é o tempo da TV, infelizmente é esse mesmo. Quem que pode falar um pouco das tradições? Pode falar, Maurício, das tradições, até para a gente contrastar essa coisa do profano com a igreja, para aí a gente colocar o padre na roda também. Na verdade, aqui todos nós podemos falar sobre as tradições. A festa de Bom Sucesso é uma festa que está inserida no universo da cultura tradicional popular e do catolicismo popular, né? A palavra profana, às vezes, parece que porque ela ganha uma dimensão que não é a dimensão que eu uso conceitualmente no trabalho. Não é uma ação contra a religiosidade, não é um ataque à religiosidade. O profano, nesse sentido, ele significa a festa trazendo uma prática do cristianismo diferenciada do cristianismo romano, da ortodoxia romana. Isso por ser uma festa de origem popular, por ter nessa festa a presença do caipira, mas antes do caipira, toda aquela região era o aldeamento de São Miguel, também um território indígena. E aí você tem até um vínculo da ideia da terra, porque a terra é elemento sagrado para o índio. E a terra que se continua como elemento sagrado dentro da festa. E eu acho que é um dos momentos mais fantásticos dessa festa, é o ato da procissão, quando as pessoas, dessa procissão individual, né? Não sei se dá para chamar assim, né? Mas que a pessoa carrega a terra onde tem uma dor, onde tem uma doença, tanto nos humanos como nos animais, joga essa terra numa ladeira, que aí diz a tradição que é a chuva vindo, carrega aquela terra para o rio e de lá, né, os males vão embora. E para provar isso, basta ir na sala de milagres, que tem lá centenas de cartas, de fotografias, atestando que, de fato, faz milagres. Então, só para a gente dar o conceito de profano direito, que é o que é feito fora da igreja, né? Mais ou menos esse conceito de profano. E aí eu li um pouco aqui da sua tese, dá para a gente mostrar aqui, Emerson, a tese do Maurício? Se você entrar lá na página da Unesp, você consegue acessar a tese do Maurício, está aqui disponível, pública, mais de 120 páginas, e tem aqui material ilustrativo, enfim, e está muito bem escrita, tem bastante texto, inclusive. Então é bem legal, mais de 120 páginas só, ó, tem fotos antigas e tal. Então tá muito bem feita. E aí você diz que as pessoas começaram a fazer isso espontaneamente, né? Que foi até um depoimento que o Edson tinha me dado antes, e depois a igreja meio que deu as costas para isso no início, ou achava que era ruim, as pessoas bebiam, as pessoas faziam bagunça, e depois tentou meio que controlar isso, não é isso? Depois, em vez de dar as costas, preferiu dar frente e assumir o comando. É mais ou menos isso? Acho que a grande polêmica em torno da festa deve ser essa. Nisso. Nós estamos falando de uma festa muito antiga, né? Esses 276 anos que aparece, eu tendo a achar que ela é mais antiga que isso,
né? Bom Sucesso ele foi ponto de encontro, né? Entrada, caminho para o sertão, passagem de bandeiras. Então, nós estamos falando, sei lá, pelo menos de 300 anos, né? Que já se passaram. A festa 276, né? Isso, oficialmente. E o local leva esse nome, Bom Sucesso, né, Maurício? Justamente porque os bandeirantes, ávidos pelo ouro, encontram na região o ouro de aluvião. Dá para você imaginar? Você andando no riacho, água cristalina, e ver aquele brilho. Brotando pepita de ouro. Daí vem o nome Bom Sucesso. No Era ouro, só você no abaixar garimpo. e pegar isso, né? Então, opa. Logo, eles veem isso também como uma bênção divina. E daí dá o nome de Bom Sucesso. Só para concluir, então, Maurício, essa parte Então, da espontaneidade isso, da festa. agora você vai ter, é um lugar que vai passar por um processo de catequização, pelo aldeamento, e a presença dos párocos, ela não é uma presença constante, ela só vai se dar uma presença constante, acho que depois do século XIX, acho que a partir do século XIX. Antes disso, era uma vez por ano. Quer dizer, se constitui uma prática religiosa que vai unificar esses elementos, tanto desse universo indígena quanto do universo cristão. E se recria uma forma de processar essa fé, né? Então, o problema que você coloca de dar as costas ou não, aí também no início do século XX você tem problemas com relação às folias de reis, às congadas. Isso não é aceito. Uma folia de reis para sair, ela precisava pedir autorização para a igreja e para o delegado, né? Então, você tem conflitos até que isso seja acomodado e consiga se compor, né? Tanto essa religiosidade cristã, ortodoxa, romana, com esse universo da cultura popular, que tem gente que vai para a festa e não entra na igreja. Vai lá para beber, para conversar, contar piada. Fazer negócio. Fazer negócio. É parte do contexto. É um encontro, é uma então, festa. um grande encontro. Entendeu? E eu ouço falar, né, porque a minha relação com aquela festa é de ter crescido dentro dela por um outro lado, né, como tocador, como catireiro, folião de reis. Então, muito do que eu falar aqui hoje, inclusive, é de ouvir, e isso é legal, porque é a transmissão oral da coisa, que é um elemento muito forte naquela festa. Ouço dizer lá no entorno, tudo tinha muito jogo, né? Muito jogo de azar, muito jogo, muito jogo popular, né? Eu aproveito para dizer, respondendo ainda a primeira pergunta do Leandro, as tradições, você perguntou, né? E eu acho legal dar uma destacada, que é uma festa, né? Muitas vezes a gente se prende muito ao peso da religião, da presença da igreja e de como a festa é feita hoje com a presença muito marcante da igreja, e corrigindo até eu mesmo, que por muitas vezes ali lidando com aquela festa há muitos anos, a palavra festa ela some no meio disso tudo. E eu estou dando essa reforçada porque quando a gente fala festa, isso já embute ali muita coisa. Festa é comemoração, é diversão. E ali em Bom Sucesso, mais especificamente, é preparação, acho que é um nome. Respondendo ainda, né, do que é tradicional por ali. É muito tradicional o preparo dessa festa, né? Essa coisa de adorar a santa, o dito milagre que ali aconteceu por ela ter sido achada. E carpção, né? A gente está falando, eu acho que até de uma forma como se todo mundo já soubesse de tudo ali. Então a festa da carpção é estranho, mas é muito óbvio, é de carpir, né? Então o carpir era desse preparo que eu estou dizendo. Quando a gente vai dar festa em casa, hoje em dia, 2017, a gente arruma a casa, limpa, prepara, faz o de comer, faz o de beber, o de decorar, se pode falar decorar. Então a gente prepara, né? E eu acho que o forte da festa de Bom Sucesso, eu acho que é mais o preparo que a própria festa propriamente dita. É o que gira em torno, né? Então, O antes, né? E só para a gente diferenciar é importante. Então, assim, no começo do mês, que é na primeira segunda-feira, tem a carpição,
que vem da lenda, que o pessoal Carpia achou a imagem de Nossa Senhora de Bom Sucesso, aí cresceu a capela e depois a igreja toda em volta, né? Então, essa é uma festa, que é no começo do mês, primeira segunda-feira do mês. E lá no final do mês, dia 27 e 28, né? Acho que Esse ano, essa data, 27 e 28, no último final de semana de agosto, tem a festa, então, em louvor a Nossa Senhora de Bom Sucesso, com a questão da Santa mesmo e tal, né? Então, isso é só pra gente diferenciar. Eu vou fazer aqui um intervalo, na volta eu quero ouvir o padre que falou um pouquinho, para falar dessa questão da igreja também, padre, do que o senhor vivenciou, principalmente lá no final da década de 70, começo da década de 80, que eu acho legal passar um pouco das tradições também que o senhor vivenciou lá. Câmara em Pauta faz uma pausa e a gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Qual é a diferença entre o papel da Câmara, da Prefeitura e da Justiça? Cada um deles é um dos 3 poderes que compõem o Estado. A Câmara de Vereadores é o poder legislativo no nosso município. Ela é responsável por elaborar as leis que regulam a nossa sociedade. Os vereadores também fiscalizam as ações da Prefeitura e votam o orçamento proposto pelo prefeito. Em situações específicas, podem julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. O poder legislativo estadual é a Assembleia e o Congresso, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, é o Legislativo Nacional. Já o Poder Executivo Municipal é exercido pela Prefeitura com as secretarias e os órgãos da administração indireta. É o prefeito quem administra os bens e serviços públicos do município. O Poder Judiciário tem a função de garantir e defender os direitos, ou seja, promover a justiça resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade de acordo com as leis e com a Constituição. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. E até a próxima! Bom, Câmara em Pauta está de volta então. A gente está falando aqui sobre a festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, com a presença do padre Antônio Carlos Friso, doutor em Teologia Bíblica, com o Edson Fontes, que é presidente do Instituto Marungo de Cultura, e com o Maurício Pinheiro, que é historiador. Todo mundo sabe muito sobre o tema. Aliás, se você quiser participar do Câmara em Pauta, sugerir algum tema aqui, aproveite, participe, mande seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br ou então acesse as redes sociais aqui da Câmara e você pode deixar lá um comentário, sugerir por lá mesmo, não tem problema. A gente vai lá, caça o seu comentário e traz para cá para a gente fazer uma reunião. Padre, vamos falar um pouco das suas experiências pároco lá da igreja de 1979 a 1987, depois um pouquinho nos anos 2000. O que o senhor viu de mais marcante? O que o senhor lembra? Qual é a sua memória afetiva daquele momento? Ouvindo os dois amigos aqui falarem, eu me lembrei um pouco. Nós chegamos como estudante de teologia, Maurício e Edson, em 79, e eu morei na casa paroquial. E o nosso padre era um sociólogo formado pela USP, canadense, Raimundo Forget. Hoje, na casa dos seus 86 anos, depois de quase 29 anos trabalhando no Brasil, um missionário voltou para o Canadá. Ainda vive. E tínhamos que organizar a festa. E nós ouvíamos dizer, não é, que chegar umas 10 mil pessoas. Eu estou em 79. Tudo aquilo era barro. O ônibus passava em frente à igreja. Nós, então, no auge da teologia da libertação, né? Então, teríamos que ser formados onde nós iríamos trabalhar. Não tinha seminários. Tinha uma casa grande que nos acolhia. Nos 2 últimos anos de teologia, você ia conhecer a realidade que você ia trabalhar. Então, o Padre Raimundo, logo, o seu tino sociológico, estudou um pouco a festa. Ouviu, falou, olha, vai vir muita gente. E eu me deparo
com a terra. Então o pessoal ali pegava a terra bem perto da igreja, a prefeitura não mandava lá, pegava a terra e amarrava no cavalo, no cachorro, punha no peito, amarrava no pescoço. E falava, que engraçado, por que a terra cura? Já na festa isso. Já na festa isso, já na festa. Por que a terra cura? Hoje nós vamos à farmácia, não é? Mas o caboclo, não é? O sertanejo, ele sabe onde está o remédio. E a fé que a santa foi encontrada ali, cura. Cura. Interessante. Então nós logo tratamos de valorizar isto e não dar as costas. Quando o Maurício fala de profano, era a festa mesmo, uma festa para a santa. Eu vou carpinar uma segunda-feira, preparar um ambiente, você falou bem disso, eu dou o meu trabalho. Vamos imaginar, eu dou um dia de trabalho para a santa. Não tinha padre, não é? E o profano vai entrar quando chega um padre que quer dizer, não, isso não tem que acontecer. Nos anais de Guarulhos, em 1843 a 1886, passou por aqui um padre, João Vicente de Valadão. Aliás, tem uma grande avenida em Guarulhos em homenagem a ele. Ele veio, né, vem de Minas Gerais, o imperador o nomeia padre aqui, né? Era o imperador que o nomeava, e ele então vai visitar vai a Bom Sucesso. E ele escreve nos anais, no livro de Tombo, aspas, chegando lá, vi uns caboclos de pé no chão, batendo os pés e tocando um instrumento. E, de vez em quando, parava para tomar uma branquinha. O que é a branquinha? É a pinga, é a cachaça. Deve ser água, né? É o São Gonçalo, é a água Que o passarinho não bebe, com É a água que o certeza. passarinho não bebe, não é? E ele, então, volta dizendo que isso é profano. Não entender a antropologia humana. Não existe hoje sagrado e profano. Não é? Se tudo é Deus que criou, por que o que é profano? Se tudo é bênção de Deus. Então, a festa sofre o seu primeiro impasse. Depois ele vai tentar proibir a festa. Não tem problema, ele proibiu. O que fez o povo? Subiu no telhado, tirou umas telhas, desceu na igreja, abriram a porta da igreja, rezaram e foram embora. O divino não é controlado pelos padres. O divino somos nós aqui. É isso que a Festa de Bom Sucesso tem que mostrar e mostra. Não precisa fazer propaganda. Hoje tem um WhatsApp. Né? Em 79, de repente chegavam lá 20 mil pessoas. Nós perdíamos as contas de Mogi das Cruzes, Itaquá, Miguel Paulista, Nazaré Paulista, assim por diante. Né? A festa deixa o povo faz a festa. Ver a santa, rezar. E é o Nem mais missa legal precisa, mesmo. sabe? Eu acho que tem muita missa. A gente viu na reportagem Não é? que tem várias missas ao longo do dia. Põe né? terço, põe um canto, põe uma folia de reis. E termina então com a missa. Aí sim, uma missa solene, uma procissão e ponto final. E isso é o mais bacana. E hoje a gente viu a região, você falou que era tudo barro naquela época, né? Tudo terra. Hoje já está bem cimentado ali. Cimentado. E fizeram um tanquezinho de terra específico para a terra ser benzida ali, o pessoal pegar ali a terra e depois pedir lá suas graças. E agora a igreja tem que atualizar isso. Terra para morar, terra para trabalhar e terra para morar. Então, vem no discurso novo. Quantas pessoas no Brasil sem terra? Nós temos um acampamento aqui do MTST, 3 mil famílias acampadas que querem terra. Linkar isso com os problemas atuais, senão a religião vira ópio do povo, alienação. Mas isso o povo sabe fazer bem. Fala, Edson, você está com uma cara de incomodado, ele está me olhando assim, eu falei, ixi, meu Deus do céu, vai sair cuspindo a abelha africana agora. Maurício, Tá bom. Porque sobre essa coisa da terra, quando eu falo que a festa do sucesso é um elemento de resistência, primeiro é um elemento de resistência da cultura caipira, do universo caipira, né? Porque lá é um espaço de violeiro, lá é um espaço das folias de reis, congados moçambiques, né? Dos cavaleiros. Agora, o que é interessante, teve uma época também, acho que nos anos 70, que a prefeitura resolve asfaltar, colocar paralelepípedo, né, na igreja, em frente à igreja. Aí chega a festa, não tem a terra, porque o povo vai lá, arranca os paralelepípedos todos e acessam a terra. Quer dizer, esses elementos que são os elementos do processo de resistência. A festa também é um espaço de resistência, né? Não é só um lugar onde acontece
a fé ou acontece... Sim. Mas um universo que Guarulhos é uma cidade extremamente rica nisso e muito pouco discutido ou com visibilidade, que é o universo caipira. Guarulhos é uma cidade caipira. Tem orquestra de violeiro, tem folias de reis. Tem uma época que tinha 5 folias de reis aqui na cidade. Ainda temos 3, né? Tem 3 ainda. Temos 3, com todo. Quer dizer, inúmeras é uma cidade duplas, caipira, né? que esconde essa ideia de caipira em nome do progresso. Nós somos uma cidade grande, mas também uma outra cidade, né? Acho que o centro ali de cultura da Carpição, que fica pertinho da igreja ali, mostra bem isso, né? O ambiente ali é bem bucólico, parece que você não está fora da cidade ali. Sim. É extremamente agradável, tem um espaço ali para fazer um rancho, a gente não sabe se vai ser feito ou não, mas o espaço maravilhoso, a igreja de São Benedito, que é muito bonita, a igreja de Bom Sucesso, e ali parece que você está em outro mundo ali. E tem tombamento ali, não tem? Isso, quer dizer, inclusive a região é tombada, né, como patrimônio. Toda ela de taipa de pilão. A igreja toda ela de taipa de pilão. E algumas casas também, né? Algumas casas de pau a pique, as paredes são muito próximas umas da outra. E nós só temos de taipa de pilão, temos alguma parte da catedral, os fundos, porque depois foi toda foi reformada, nos anos 80, 90 e agora. E Bom Sucesso, eu conheço taipa de pilão, né? Que é isso? Ela madeiras e o barro misturado com esterco, estrume, etc., pisada. Os escravos iam pisando. E as paredes, pode ver, as paredes são médio que quase que 90 centímetros e vai fechando. Eu vou falar que esses escravos que pisaram para fazer essa igreja eram indígenas, viu? Sim. Olha, isso eu adoro um índio, no bom sentido. Mas a igreja tinha sob seu comando 200 indígenas, sim, como escravos. Sim. O Leandro, não sei se cabe ainda, como é que está o espaço, falando em tombamento, né, que a gente tem hoje, é legal falar daquilo ali que é muito louco, na cidade de Guarulhos, que é cidade grande, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que ficaram, o pessoal de fora adora taxar a gente de ainda provincianos, tem esses elementos todos na nossa cidade. E falando em patrimônio, o patrimônio material, no caso, as edificações, o entorno da igreja, estão tombados ali. Mas ainda na nossa cidade, falar em patrimônio imaterial, que de outra forma já falamos aqui, que são os violeiros, os congadeiros, as folias de reis, os cavaleiros, que estão por ali. E falar disso dentro de uma festa... Você diria que essa é uma cultura guarulhense, genuinamente guarulhense? Tem mais locais, tem bastante. Catireiros, foliões de reis, congada, Moçambique, que é mais afro-caipira, né? Tínhamos bastante aqui, hoje em dia deve ter pessoas que fizeram parte disso, mas grupo constituído que vai à festa de Bom Sucesso já não temos mais. Mas o que eu queria completar, a gente fala muito em tradição quando fala de Bom Sucesso, né? Mas eu acho extremamente contemporâneo a abordagem da cultura popular tradicional, ou de patrimônio material, ou de folclore, ou de cultura do povo, porque há uma divergência acadêmica em torno de como isso chama. Então é muito pra cá, dos dias de hoje, no Brasil, dar conta dessa questão, né? Tem gente que não gosta de falar em políticas públicas, porque política tem que ser pública, pressupõe, né? Então, falar de patrimônio material de cultura popular tradicional no Brasil já é uma coisa que engatinha. Na cidade de Guarulhos, sem dúvida nenhuma, é uma coisa extremamente nova. Eu estou aqui falando até também em nome do instituto nosso que a gente fez. Dentro dessa ideia que eu estou dizendo que é muito contemporâneo, discutir as minorias, vamos abrir logo a coisa, né? As várias políticas afirmativas. E a cultura popular tradicional está dentro desse campo. Então a gente surge com uma entidade na cidade, vendo esse espaço que está ali aberto para tratar disso e um pouco criar aí, dar garantias, apesar que isso é desnecessário, a gente está vendo que o povo ou arranca o paralelepípedo ou o telhado da igreja e pega a sua viola sem corda, vai lá e resolve. Não tem essa. Mas se a gente conseguir organizadamente somar com esse tipo de coisa,
eu acho que acaba dando mais certo, mas temos dúvidas também. E é bacana, aproveitando, a gente convida todo guarulhense, quem não conhece ainda, a conhecer a festa. E aí o Nossa Senhora Centro de Bom Cultura Sucesso, Popular Carpção vem nesse sentido. Sim, e aproveite, vá lá, e é pertinho da igreja, conheça o centro, tem, acho que começa com a Semana das Artes antes, depois que você pode falar um pouco, né, da festa, mas conheça a festa porque vale muito a pena. E só para não se perder, que eu já vou chamar aqui o intervalo, nessa questão da província que você citou, eu não sei se dá para dizer que tem o termo província no bom sentido ou no mau sentido, eu acho província um pouco mais pejorativo, mas quando as pessoas dizem às vezes que Guarulhos é provinciana, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que o legal é você cultivar arquitetura antiga, ter ambientes bucólicos ou interioranos dentro da cidade, preservados e bem cuidados. Outra coisa na questão provinciana é você ver uma cidade largada, desestruturada, quando você sai 5 quilômetros do centro, parece uma bagunça, ela toda periférica. Então essa é a questão da província que precisa melhorar em Guarulhos e por isso a gente faz a crítica aqui. Câmara em Pauta faz mais um intervalo, a gente já volta para falar de mais festa de bom sucesso. Até já. Como funciona e é organizada a segurança pública no país, no estado e em Guarulhos? A qualidade da segurança pública é uma das maiores preocupações dos brasileiros. O artigo 144 da Constituição Federal de 1988 determina que a segurança pública é dever do Estado e deve ser exercida pelas polícias federal, rodoviária federal, civil, militar e corpos de bombeiros militares. Compete à União a defesa dos seus interesses e dos seus órgãos, o patrulhamento das rodovias federais, a prevenção do contrabando, o policiamento da faixa de fronteira e o combate ao tráfico internacional e interestadual de drogas. Os governos estaduais e do Distrito Federal realizam a segurança pública direta, organizando e mantendo o policiamento ostensivo, que é realizado pela Polícia Militar. É de competência dos estados ainda manter e organizar a Polícia Civil e os órgãos técnicos de investigação dos crimes comuns. Os municípios, por sua vez, devem desenvolver ações de prevenção à violência por meio da instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras de monitoramento. Os municípios também podem criar guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações. Em Guarulhos, a Guarda Civil foi criada em 1992. Suas principais atribuições são a manutenção da ordem, o patrulhamento nas praças públicas, o policiamento de trânsito e a guarda do patrimônio do município, dos órgãos da administração direta e indireta, das escolas e hospitais. A GCM de Guarulhos tem 7 inspetorias, divididas por região da cidade. Entre elas estão a Inspetoria de Guarda Ambiental, a Ronda Escolar, o Grupamento de Trânsito e o Canil da Guarda Civil Municipal. O comando da GCM Guarulhos fica na Rua Luiz Gama, 165, no centro da cidade. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura e clique no link Segurança Pública. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e outros serviços públicos e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Maravilha, Câmara em Pauta já de volta então. A gente está conversando aqui sobre a festa em louvor a Nossa Senhora de Bom Sucesso, que começa com a festa da Carpção na primeira segunda-feira do mês. Já explicamos um pouquinho aqui de Carpção e só para a gente reforçar quem a gente está recebendo aqui, que é o padre Antônio Carlos Friso, que é doutor em Teologia Bíblica, foi pároco da Igreja de Bom Sucesso durante um bom tempo. Também o Edson Fontes, que é presidente do Instituto Marungo de Cultura, você viu aqui inclusive na nossa reportagem, e Maurício Pinheiro, que é historiador. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para o Emerson duas coisas legais que eu tenho na minha mesa. Hoje eu, como sempre, em todo programa Câmara em Pauta eu tenho um aprendizado, mas hoje eu tive um que foi muito legal. Aqui trouxe, o padre trouxe aqui como consulta, dá para mostrar aí, Emerson?
Cronologia Guarulhense, primeiro volume. Então aqui vai até 1964, esse daqui, né? Depois tem mais 2 volumes? Mais um volume. E foi escrito por João Ranalli. A gente sempre se perguntou quem foi João Ranalli. João Ranalli dá nome ao nosso hall aqui, a nossa sala de entrada, o hall que dá acesso ao plenário da Câmara. Então, escrito por João Ranalli, a Cronologia Guarulhense, no primeiro volume está justificado. E outra coisa que é legal mostrar para você... Você pode ter acesso com o pessoal daqui, ou com o Thiago Barreto, ou com a Marina Pinto, são figuras conhecidas aqui da cultura guarulhense, do cinema guarulhense. O documentário que eles fizeram, Terra de Fé, um documentário de 1h30, justamente falando de todos os festejos aí da festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, exaltando a terra, como vocês bem disseram, né, que a terra talvez seja o elemento central aí, seria uma terra santa, justamente por causa da aparição ali da imagem da santa. Então, se você entrar em contato com eles, com certeza você consegue uma cópia do DVD, porque é bem legal você ter em casa. Queria que vocês me explicassem, só para a gente não passar assim, algumas informações antes de terminar o programa, o significado do plantio do mastro, que eu acho importante, e a questão histórica da separação de igreja de pretos e brancos, né? Porque a igreja de São Benedito é ali perto e disseram que era para essa separação. Por favor, senhores, à vontade. Padre, Maurício. Começa aí. Na verdade, sobre o mastro, ele surge depois que eu fiz a pesquisa de Bom Sucesso, né? Ele até o ano que eu estive lá pesquisando, ainda não tinha esse plantio do mastro. Mas é uma tradição. Recente, festas, então? O plantio do mastro é uma tradição recente? Em 2009 que esse mastro voltou, porque... então ele não é super tradicional. Eu achei que ele fosse super tradicional. No último período ele voltou em 2009, segundo relatos, depoimentos de que já existiu. Então, aquela festa tem muito disso. Já teve uma vez, tinha... Ela varia vai muito. ter de novo? Ela varia muito, eu acho que como qualquer festa, como qualquer tradição, a coisa não é... As culturas tradicionais são dinâmicas, né? Não é, como diriam os pensadores, ela não é um produto em conserva. São vivas, não pode né? alterar. O nosso catira, a nossa folia de reis, tem muita alteração que acompanha o mundo. São vivas, né? Aquela festa, eu penso que variou demais, obviamente. Os tempos variam. E aí, segundo relatos lá, teve mastro, não teve mastro, teve mastro. Foi discutido em 2008 com a comunidade, com a igreja, e optaram por voltar ao mastro. Não sei se volta, mas está lá o mastro. Mas está lá o mastro. 2009. Hoje tem mastro, então. Se o pessoal for lá, tem mastro na segunda-feira. No nunca ouvi falar em mastro, nunca ouvi falar. Até estranhei quando em 2010 fui lá e vi aquele mastro e tal. Simboliza que aponta para o céu, para o divino. Que aponta para o céu, mas... Ligação entre... Tem muito nas festas de São João, né? Sim, festa junina, né? Juntou o mastro e louvor ao padroeiro. E talvez seja por aí o viés, né? Mas eu nunca vi. Mas mostra um pouco a dinâmica da oralidade, né? A fé, a tradição oral. Não está escrito, mas alguém contou, meu pai contava e etc. Nossos pais nos contaram. Esse contar a história, recontar, não é? E praticar e atualizar é dinâmico na fé em relação, na dinâmica da fé. Meu pai me contou, eu também vou vivenciar isso, né? Por exemplo, rápido, um outro elemento que eu acho que tem muita mão do poder público. É ter a carpição na primeira segunda-feira do mês e a festa no Louvor à Santa no último fim de semana do mês, independente de data. A gente ouve lá da oralidade, da transmissão do conhecimento, que era a festa o mês inteiro. E rola ainda? Sabe? Tem rolado o mês inteiro? Não, então... Não rola mais o mês inteiro? Talvez, por conveniência do poder público, vamos enxugar nem nos isso. finais de semana não rola? Eu vejo assim, o valor imaterial da festa. O poder público deveria investir nisso. Cultura é investimento. Cultura não dá dinheiro. Não é? Eu acho que falta um restaurante... Falta um apoio, uma logística, o cuidado daquelas casas, com aquelas casas. Falta uma tradição para o guarulhense. Vamos a Bom Sucesso. Chega lá, o que ele vai comer? Onde vai comer? Onde fazer precisa buscar um alimento saudável. Falta explorar um pouco mais o turismo naquela região. Mas de fato, com essência e tal, né? E essa história da igreja de pretos e brancos, Maurício? Isso foi bastante comum. Antes de entrar na igreja São Benedito lá, em frente à igreja matriz, até 1926, tinha uma igreja da Ordem Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que os negros eram proibidos de entrar na igreja dos brancos. Separar, né?
E tem também uma avenida, né? Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ficou dos homens, tiraram os pretos. Tiraram os pretos. Né? Mas o nome é Nossa Senhora dos Homens Pretos. A Igreja do Rosário, que tinha aqui no centro, ela foi demolida em 1926 sob a alegação que atrapalhava o trânsito. Né? Quer dizer, é uma tentativa de apagamento de uma memória escravista em Guarulhos, né? Como se aqui não tivesse acontecido nada disso, fosse legal. Aí, quando você pega o hino de Guarulhos, que fala chaminés como lanças erguidas, é que a ideia da cidade do progresso, né? Então, vamos adiante, então vamos destruindo o que é velho. E em Bom Sucesso, a mesma coisa. Você perceber, atrás da igreja da igreja de São Benedito, tem um cemitério. Provavelmente, como acontecia aqui no centro, onde foi a igreja, que não é exatamente aquele lugar, né? A gente não sabe precisar se foi ali ou se foi em algum outro canto, uma escavação arqueológica conseguiria descobrir ossadas, provavelmente de negros e índios, porque também era uma prática que vinha junto com a igreja, era se tornar um cemitério de negros e indígenas do lado de fora da igreja. Dentro da igreja de Bom Sucesso também tem uma pessoa enterrada que foi um benfeitor da igreja. Então, essa prática também de se enterrar dentro da igreja ou ao lado da igreja, ela aconteceu durante muito tempo. Né? Era relativamente comum, então. Era comum. Onde você tiver uma igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, você vai ter um cemitério ao seu redor. No povo é onde hoje, nos últimos anos, se faz o rancho tropeiro, o Parque do Romeiro, que o prefeito disse que o nome seria esse, mas enfim. Não saiu esse rancho. Onde se faz o rancho é feito, com nome ou sem nome. Dizem que é lá que era o cemitério, que também teve senzala, que tem uma ruína lá, feita nos modelos de mão de obra escrava. E acho que é aí que está a importância disso que o padre está colocando, né? Qual a interferência possível na festa, né? Onde que você pode fazer uma interferência? Uma interferência positiva. Você tem uma perspectiva da Igreja Católica, que ela tem um papel dentro da festa, que aí ela se realiza através das missas, né? Da propagação da sua prática religiosa. Tem esse espaço também que é da própria festa, onde as pessoas vão lá e se divertem. Tinha um parquinho de diversão ali, que não tem mais. Tinha um cirquinho que ficava lá embaixo, que não tem mais. Tinha os barraqueiros que vinham, que davam um outro conteúdo à festa, que também foi tirado, porque não pode ter camelô. Então, essas regras, né, que acabam aplicando e vão descaracterizando. Mas é um conflito. A festa também vai carregar dentro dela todo esse conflito. Né? Uma tradição, ela está sempre se conflitando. Então, acho que esse é um dos problemas. Agora, um investimento, você fazer uma prospecção arqueológica, você pensar a festa como um espaço de participação, não interferir como vamos asfaltar. Né? Deu um trabalho danado para tirar os ônibus de frente à igreja, porque estava derrubando a igreja. Então, essas questões elas vão ser levantadas. O poder público tem um limite na sua intervenção. Ele não é dono da festa. E eu também acho que a Igreja Católica não é dona da festa. Uhum. Essa festa tem uma amplitude muito maior. Ela pertence a quem vai à festa. E ali enche de romeiro. E ali você vai ver as pessoas indo, e às vezes você vê alguém falando assim, na própria benção da terra. Aí você encontra alguém que conhece aquela festa há 50 anos que ele fala assim para você, para que benzer a terra? Essa terra já foi benzida pela santa, essa terra já é sagrada, sabe? Então, mas são criações. A igreja precisou em algum momento fazer a bênção da terra, né? Para que ela tivesse uma participação efetiva ali. Aquilo que o padre falou antes. Nós não precisamos nem de missa, né? Porque o espaço do sagrado tá colocado ali, mas também o espaço da festa tá. Essas coisas se dialogam. E a interferência ali deve ser a mínima possível. Se vai interferir, interfere garantindo infraestrutura, garantindo conforto para quem vai. Ajudando, né? Ajudando, mas não intervindo. Né? Para ajudar, né? Não intervindo. Até para a gente fechar essa questão, o programa já está chegando no final. Ali ainda é um centro de peregrinação? Hoje ainda as pessoas peregrinam lá? Só para terminar, todas aquelas casas, todo aquele quarteirão foi doado para a Santa. O homem que está enterrado lá dentro, foi benfeitor, como ele chama? Bonifácio, senhor Bonifácio. Ele, ao morrer, tinha terras ali, falou, toda a minha propriedade eu deixo para a Santa. Então, todas aquelas fábricas ao redor não deveriam estar ali.
né? Toda aquela terra foi doada para a Santa e não pode ser vendida, nem o gado, nem os animais que aí estão, né? O gado e as aves que aí estão, né? Agora, com o passar do tempo, o que faz a Mitra? Levanta o vínculo, precisava de dinheiro, então quem pegou? O Sakamoto levantou o vínculo, vendeu, ocupou e etc. E aí a gente já é outra falta de inteligência na gerência, na intervenção em junto a Bom Sucesso. Aí são as discussões até onde o capital e o poder mandam, né? Sim. Acabamos de presenciar uma transferência do Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain pela bagatela de 820 milhões de reais. O negócio todo, mais de 1 bilhão. Eu não consigo dimensionar o que é isso em dinheiro. Então, assim, é bem complicado. Tinha lá a casa de Dom Pedro, havia uma tradição bem ali em frente à igreja, que era um casarão. Tinha galpões voltados. Inclusive eu tenho, outro dia eles estavam desmanchando, eu passei por lá e peguei um tijolo. Algo assim. Falei, vou levar para casa. Mesmo tombado não é garantia, né? E desmancharam, a casa ficou lá. Que quem fez isso, quem montou o vínculo foi o Sakamoto, etc. Enfim. Só fazendo jus, quem doou, depois que desmancharam a igreja ali na Dom Pedro II, quem doou o terreno foi o seu Mesquita, né, que faleceu. Então ele doou o terreno onde está a atual igreja Praça do Rosário. Quando vem muita grana é bem complicado. Senhores, infelizmente o programa chegou ao final, nosso tempo acabou, vou pedir considerações finais. Padre, muito obrigado por ter vindo. Grato. Até a próxima aí. Encontrando aqui esses dois amigos ao redor de Bom Sucesso e participe, vá a Bom Sucesso, conheça e se intere e busque, né, atualizar o milagre hoje na sua vida. Quem de nós não quer a felicidade, a saúde, a paz, o emprego e amor, né? Então, felicidades a você, curta Bom Sucesso e que a padroeira, Nossa Senhora, continue a te abençoar. Valeu, Padre. Edson, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Você como personagem 2 vezes, né? Aparecendo na nossa reportagem também. Valeu pela força aí. Tá joia. Obrigado vocês, TV Câmara, toda a equipe, todo mundo, pelo espaço, eu acho, de liberdade. A gente ficou aqui muito tranquilo para dizer o que a gente pensa. Aqui não tem amarra nenhuma, não. Muitas vezes eu acho que isso contribui para a festa de Bom Sucesso, para a nossa cidade, essa falta de amarra no programa de TV, nas mídias, que é uma coisa que hoje a gente está vivendo tempos muito difíceis com relação à mídia, com a voz da gente. Então, espaço muito legal, muito obrigado mesmo. Valeu. A única amarra que a gente tem aqui é o tempo. Infelizmente, essa amarra eu não tenho como, né, passar por cima dela. Maurício, obrigado. Até uma próxima. Eu também agradeço. Acho que é, mais uma vez, uma discussão importante. A ideia de que Guarulhos... Às vezes você vê o povo do turismo pensando assim, precisamos construir um prato que seja o prato típico de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade multicultural e pluricultural, e essa questão ela tem que ser preservada. A Festa do Bom Sucesso é um desses espaços que deve ser conhecido por todo mundo. Quem não foi, vá. Vai gostar muito da festa, vai gostar muito do que vai enxergar ali e vai ouvir um sotaque que em São Paulo está difícil de achar, né? Aquele sotaque mais caipira. Igual o do Edson, assim. Que dá de presente a ver os violeiros, né? É um outro universo que também compõe a cidade, não pode ser uma coisa à parte, ela é parte, né, da nossa cidade, é um dos elementos da nossa cultura. E eu estou falando, vai lá conhecer o Espaço de Resistência. Que é bacana. Obrigado mesmo a todos vocês, obrigado a você por ter acompanhado o Câmara em Pauta. Infelizmente, o tempo se foi, acabamos mais um programa, mais uma edição aqui agora no segundo semestre. Confira aí a Festa de Bom Sucesso, que eu acho que vale mesmo a pena. Valeu, gente, a gente se vê até uma próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau.